pessoas. Ah, O Brasil nunca deixou de ser uma ditadura após 64. A própria República foi fundada a partir de uma quartelada, né, um golpe militar, e basicamente porque a monarquia cometeu o delito de abolir a escravatura formal. Mas existe uma série de sintomas que demonstram essa tese. E hoje, especialmente, nós temos um, um exemplo dos mais eloquentes. Professores e movimento social no Amazonas realizavam uma reunião para organizar um protesto quando foram visitados por 3 policiais rodoviários armados que apresentaram uma informação muito mal contada, uma história muito mal contada sobre o que estavam fazendo ali. E várias interpretações podem surgir, mas pela minha experiência em movimento social, 20 anos de movimento social, eu não acho prudente fazer ilações. O que houve foi uma ameaça. Os organizadores da manifestação foram ameaçados com armas, provavelmente para que não realizassem essa atividade. Porque qualquer outra possibilidade teria ocorrido de forma distinta. Nós que participamos de movimento social, nós sabemos qual é o padrão de funcionamento do aparelho repressor, né? E a polícia, em especial, as forças policiais, elas possuem uma metodologia. E o mais comum, já com a manifestação em andamento, é que a polícia envie uma autoridade policial com alguma patente e que basicamente funciona como uma relações públicas e ali tenta estabelecer um diálogo e tenta estabelecer um, uma, uma convivência com os manifestantes em que possa se estabelecer limites e, a priori, aquelas questões de guarda patrimonial, não deixar que nada seja destruído, enfim. Em alguns casos, a polícia, inclusive, atua para a segurança dos manifestantes também, né? Isso é cada vez mais raro, mas é possível. Mas não foi o que aconteceu no Amazonas. Aquilo ali foi uma ameaça explícita. E qualquer pessoa que aceitar ponderar sobre isso, dizer que foi isso, foi aquilo, está tergiversando. Porque essa não é a prática da polícia. Tanto a coisa tá, tá explícita que, por exemplo, como é que os policiais ficaram sabendo dessa reunião? Será que ela foi pública? Eu não vou especular sobre isso porque eu não conheço, né? Estou distante dos movimentos, mas
Me estranha. Duvido muito que tenha sido uma reunião convocada amplamente. O que significa, por exemplo, serviço de inteligência, grampo, né, nos celulares, nos aparelhos dos dirigentes. Né? E quem eram os policiais? Né? Eles estavam fardados e armados. Desde quando policial rodoviário federal obedece ordens do Exército? E desde quando o Exército é preliminarmente agente na prevenção ou no acompanhamento de manifestações, mesmo do presidente da República? Eu não me lembro em Brasília, estando em Brasília, em manifestações, do Exército ser a força que coordena o trabalho policial. Agora, se os policiais estavam ali e mentiram, como o Exército diz, né? O Exército diz que não foi por ordem deles, a Polícia Rodoviária Federal não dá informação, mas se eles mentiram, quando é que vai ser instalada, ou quando é que foi instalada uma sindicância para apurar? E mais que isso, e onde está a nota oficial da Polícia Rodoviária Federal desautorizando a presença deles ali ou esclarecendo por que estavam? Para nós do movimento social, cabe inclusive perguntar até que ponto eles não fazem parte de algum esquadrão da morte. Porque do lado de cá é preciso a gente se preservar e tentar verificar todas as hipóteses possíveis. Eu me lembro que em mais de uma vez nós tínhamos olheiros, né, da polícia infiltrados em manifestações, e em 2013, em algumas das manifestações, foram gravadas atitudes de policiais agindo como provocadores, né, à paisana, e se esforçando ao máximo para que a manifestação virasse um tumulto. Né? A cena, inclusive, de um paisano que, quando a coisa ferve, uma policial é atingida e ele sai carregando ela nos braços. Né? Ou seja, ele abre mão do seu disfarce ali porque uma colega foi atingida. De qualquer forma, a Polícia Rodoviária Federal do Amazonas deve esclarecimento urgente ao país. Urgente. E o Sérgio Moro? Já se manifestou? A polícia é subordinada a ele. Essa Polícia Rodoviária Federal. Ou será que ele não sabe dos atos dos seus subordinados? Se não sabe, então é a questão de incompetência. De qualquer lado, há é necessário esclarecimento. E o Ministério Público, a OAB, já solicitaram esclarecimento? Eu acho que o que eu posso dizer aos companheiros do Amazonas é que, e de todo o país, que nós agora precisamos colocar em ação algumas contramedidas, porque se a cada atividade ou reunião do movimento social a gente tiver que contar com a parceria da polícia, é melhor a gente já começar a ter pautas preventivas que sejam diversionistas, né? E, inclusive, trabalhar com desgaste, né? Tomar muito cuidado com aparelhos, né? Tem que se superar aí o uso dos celulares, né? Buscar meios alternativos,
É muito difícil, claro, mas é necessário, porque eu não me lembro, em toda a história de movimento sindical, de movimento social, que as nossas atividades foram tuteladas pela polícia. Não me lembro. Nos órgãos do Estado, no próprio Poder Judiciário, a gente já teve, né, tentativas de desarticulação dos movimentos, mas há uma grande diferença entre a conversa ali entre basicamente funcionários públicos, alguns com cargo comissionado e outros funcionários, grevistas e tal. Há uma diferença entre isso e um representante do aparelho repressor do Estado armado. Isso é uma mensagem muito clara. Eu iria dar continuidade ao vídeo anterior e não consegui fazer ele ainda, mas eu preciso antecipar algumas questões que aprofundam a caracterização de um processo de exceção já plenamente instalado no país. Antes havia um julgamento de exceção no Lava Jato, né, havia um ordenamento jurídico de exceção, né, que privilegia o interesse do grande capital, mas agora nós já temos uma caracterização dando um passo adiante nesse processo. A família Bolsonaro está blindada. E a decisão do Dias Toffoli de retirar, de proteger, na verdade, Flávio Bolsonaro, se estende a toda a milícia, né? E a todos os crimes, todo e qualquer crime. E Bolsonaro já afirma em alto e bom som que vai beneficiar seus filhos e vai protegê-los, né? E, inclusive, militares que são desafetos deles são postos para fora do governo. No Ministério da Justiça, nós temos aí um juiz que se considera acima da lei, se considera um astro ou até uma divindade, né? Se considera a pessoa mais inteligente do Brasil. E na presidência, um cara que já defendeu explicitamente a tortura e o assassinato de seus adversários, inclusive um presidente da República, na época. E mais que isso, ele elegeu brasileiros como inimigos do governo. Eu fico imaginando quanto mais é necessário para que existam reações mais consistentes, né? E até antecipo uma coisa, tem gente achando que só a esquerda vai sofrer. Eu quero lembrar uma frase do Bolsonaro, na mesma entrevista em que ele defende a tortura, que ele diz: pessoas inocentes vão morrer, mas isso é efeito colateral. E isso está dito por alguém que era um mau militar, porque essa não é nem a lógica que move, né, a atuação das Forças Armadas, em lugar nenhum do mundo. A questão de dano colateral, ela é comum nos aparatos repressores da CIA, nos aparatos de espionagem. Porque na guerra, nas guerras dos Estados Unidos, que os Estados Unidos promovem mundo afora, sim. Né? Mas também é a mesma mentalidade da CIA. Porque efeito colateral em civis, por exemplo, é algo que tem que estar fora, perdão, dos cálculos, né, desse tipo de ofensiva. Agora, na verdade, é o seguinte: quando é que vai se declarar, enfim, o estado de sítio? Porque a gente tem que para de ser besta. O estado de sítio já está implementado. Só não foi anunciado formalmente. Porque para 3 policiais entrarem num sindicato para
acompanhar uma reunião de um movimento social e ali fazer diversas perguntas e intimidar de forma armada militantes sociais, não há mais, não há mais dúvida. E quem não sabe disso, não conhece, não tem ideia, eu acho que é melhor se precaver, porque é algo inédito em mais de 20 anos. Isso não é um equívoco, não é um deslize. Isso é um recado. E eu acho que não cabe mais dúvidas, inclusive porque o campo social, os movimentos sociais, eu acho que deram. Têm sido crédulos demais em relação a tudo isso, né, todo esse processo. Né. Já era já era para ter surgido uma reação na época do golpe contra a democracia, né, que derrubou uma presidente eleita para colocar ali um vice que subverteu, né, o mandato popular, e agora uma pessoa que foi eleita, que acho que foi eleita por mérito próprio, mas com milhões e milhões de financiamento ilegal, e que prega a desagregação social do país e a subordinação a uma nação externa. Então é isso. Eu acho que é preciso cautela, mas cautela em como proceder. Mas a gente não pode ter dúvida, porque lá do Amazonas o governo está dando recado para o país inteiro que os adversários já vão ser tratados à bala. E depois as pessoas não sabem como é que começa a luta armada. É isso.